Olá, hoje iremos dar continuidade ao nosso segundo vídeo aqui do canal, onde falaremos sobre plugins no evento Pré-Validation. Então nós temos aqui um formulário aqui, exemplo de conta, para criar uma conta. Ao clicar no botão salvar para criar um registro, o Dynamics envia uma requisição empacotada para o servidor do Dataverse, juntamente com o contexto de execução. Aqui nesse pacote contém o nome da entidade, ele contém as colunas dessa entidade, que são os campos, e os seus registros. O Event Framework captura essa entidade e realiza uma verificação lá no Dataverse, verificando se existe algum workflow, algum automate, algum processo registrado para essa mensagem de create para esta entidade específica. No caso do exemplo nosso aqui é um account ou contact, pode ser uma tabela de lead. Feito isso daqui, que ele fez essa verificação, ele encontrou que realmente tem para essa entidade, na fase aqui do pré-validation, ele encontrou esse plugin, né, cadastrado, vai na sequência carregar esse plugin e executar toda a lógica de negócio. E feito isso, ele vai para outra etapa, que é o estágio 2. São 4 estágios que tem no Event Framework: o pré-validation, o pré-operation, e depois desse estágio, ele vai fazer o quê? Após o estágio do pré-operation, né? O controle retorna o Event Framework, que executa o main operation, que é o estágio 3. Essa operação é a operação principal, que ele vai fazer uma transação no Dataverse. Ele é nativo, né? Ele vai inserir os dados no banco de dados do Dataverse. Após essa inserção, ele vai agora ter o quarto estágio, que é o Post Operation. Ele vai ter um guide já na mão, então ele pode fazer algum outro tipo de execução com esse guide aqui na mão. Então são esses 4 estágios aqui. E finalmente ele vai devolver essa resposta aqui para o front-end do usuário, né? É dessa forma que se comporta aqui os plugins por detrás do Dynamics. Vou dar um exemplo aqui agora de uma classe, e essa classe ela fica dentro de um class library, que eu vou mostrar agora na sequência para vocês como que cria. Só que eu quero dizer para vocês aqui que dentro dessa classe aqui, ela vai ter que implementar o iPlugin, que obrigatoriamente tem que ter esse método execute, com essa porta de entrada aqui, ó, um service provider, um servidor de serviços, na qual ele recebe aquele pacote que eu acabei de falar, que é do tipo iPlugin Execution Context. Esse pacote que foi enviado, que contém aqui o nome da entidade, o nome dos campos, conforme eu falei, os registros, dentro desse provedor de serviço. A primeira coisa que é necessário fazer é pegar um tipo de serviço que ele disponibiliza, chamado iPlugin Execution Context. Esse movimento que é feito aqui de capturar esse serviço, a gente atribui a essa variável aqui, que é do mesmo tipo, faço um casting. Com essa variável na mão, eu consigo aqui fazer outras validações que é necessário para que o plugin execute corretamente aqui a lógica que vai ser proposta. Feito isto, é muito importante sempre instanciar uma variável do tipo tracing, que nós temos aqui esse serviço também que pode ser obtido através do iTracing Service. Então, o Service Provider, eu consigo pegar um serviço do tipo iTracing Service e atribuir, fazendo um cast aqui, uma variável do tipo iTracing Service. Com isso, eu consigo gravar log de trace lá no Dynamics, vai aparecer esse log. Tudo que foi executado aqui dentro desse plugin, eu consigo gravar log. Feito isso aqui, uma etapa que vai ter no nosso plugin, eu vou gravar aqui uma entidade, eu vou criar uma variável do tipo entity para mim poder atribuir para ela o context, que vai conter o nome da tabela e os campos. Então, uma primeira verificação que é necessária se fazer toda vez que eu vou executar um plugin é se ele contém aqui nesse pacote um target, uma entidade, né? E se ele está sendo chamado aqui pelo Event Framework, se ele contém uma entidade, né? Se ele contém uma tabela, o nome dela, de destino, e se esse tipo é do tipo entity, esse target, se ele é do tipo entity. Se ele for, tudo bem. Vamos fazer o seguinte agora, vamos atribuir então esse target para essa variável de entidade de contexto que eu criei, fazendo um cast também. Agora sim, eu tenho a entidade, o nome dela eu vou ter aqui dentro aqui agora, convertido aqui. Agora o que aconteceu aqui nessa linha aqui, ó? Um trace, eu estou gravando aqui um log de quantos registros, né? Quantos atributos tem aqui nessa entidade aqui. Eu estou gravando mais um log aqui, ó. E eu vou fazer a verificação, na qual se propõe aqui, vai ter a lógica do negócio, ó. Se o campo telefone ele não tiver
quer dizer, que não foi preenchido lá no formulário, ele vai exibir uma mensagem na tela lá do usuário, falando o campo telefone principal é obrigatório, ó, utilizando aqui ó, esse invalid plugin execution exception. Né? Eu lanço ela aqui como uma exceção e vai ser exibido na tela para o usuário. Esse return aqui é se caso ele não passasse nesse if aqui, ó, né? Se esse target aqui ele foi chamado e não é do tipo entity. Vamos colocar a mão na massa agora, vamos para o código. Eu vou criar um projeto então aqui agora, estando com o Visual Studio aberto. No caso eu estou utilizando o Visual Studio 2022 e o projeto que eu vou utilizar aqui ó, é C Sharp, do tipo Windows, e aqui eu deixo filtrado Library, tá bom? Ou Library ou biblioteca, biblioteca de classes. Feito isto, eu venho aqui ó, e procuro por ele. Ó. No caso meu aqui, ó, eu não posso utilizar esse aqui que é Win, no caso aqui Android, Linux, não pode ser essa class library aqui. Tem um aqui que é do .NET Framework, esse aqui, ó. Ele vai utilizar essa biblioteca, tem que ser do .NET Framework. Eu seleciono, Next, coloco o nome dela aqui. No caso aqui, eu vou colocar o nome de plugins.treinamento. É o nome desse plugin meu aqui, que eu vou estar utilizando aqui nessa playlist. Eu vou salvar esse projeto, tem que ser 4.62, tá? Para rodar lá dentro do Dynamics, não pode ser superior, tem que ser essa aqui para dar certo. Legal? Vou clicar em Create. Após criar o meu projeto, eu venho aqui na Solution, eu vou renomear essa classe aqui. No caso, eu vou renomear com um nome que seja propício para a pessoa entender aqui. O que que é então isso daqui, né? Ele é um plugin na entidade account e vai ser o que? Pré-validation. Para quem bateu o olho já percebeu o que que é já esse plugin. Ó, vou renomear, sim, legal. Posso minimizar aqui. Para poder estender aquela classe lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, estender aquela classe iPlugin, ele não vem aqui nas bibliotecas aqui do C Sharp, aqui, do .NET Framework. Eu tenho que fazer o quê? Muito importante, importar o SDK para esse projeto, é um pacote. Eu clico com o botão direito no projeto, é uma da maneira que eu consigo acessar o Manage Nugget Packages. Estando aqui no Manage, eu vou pesquisar aqui uma biblioteca chamada Microsoft CRM SDK. Ó. A biblioteca aqui base, a mais importante que tem aqui para construir um plugin é essa aqui, ó, Core Assemblies. Eu instalo, vai automaticamente vir a última versão, clico em Install, aperto Apply, Accept, prontinho, acabou. Eu posso fechar aqui, voltei aqui para a classe. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, antes de estender, eu vou aqui dar um Using, para trazer essa biblioteca para cá, né, com Using. Aí eu coloco Microsoft.crm.sdk, ó, ponto e vírgula. Agora sim, eu vou estender essa biblioteca, iPlugin. O que que ele está falando aqui? Ó? Que eu preciso implementar a interface, ó, os métodos. Ó. E aí sim, ó, conforme eu mostrei no slide, o método execute com o service provider. Aqui vai entrar o pacote aqui que eu falei para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, eu vou pegar esse iPlugin execute context. Eu vou criar uma variável do tipo context. Vai receber o que aqui? O service provider. Eu vou pegar o serviço dele, ó, get service. No caso aqui, eu vou pegar o quê? Que tipo que é o do serviço? Type of. Eu até trouxe para mim aqui, ó, iPlugin execute context. Ou eu falo para ela que ele é do tipo iPlugin execute context e eu faço um casting aqui, ó. iPlugin execute context. Então, a primeira parte já foi. A segunda parte, eu vou pegar o trace, iTracing service. Eu vou chamar a variável de trace, ó. Feito isto, eu vou fazer o quê? Eu vou falar para o service novamente, o service provider. Eu quero pegar um serviço dele, e vai ser do type. Eu vou pegar aqui então o tipo de serviço, né, que é o iTracing Service, para mim poder gravar o trace. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa, converter também aqui para o tipo Tracing, iTracing Service. Já vou gravar um log aqui, ó, logo de cara aqui, ó, trace. Gravei o log, venho aqui, uso o método trace.
Aí eu vou colocar até o número 1 aqui, ó. Entrando no plugin pré-validation. Legal. Então aqui eu já tenho aqui as 3 variáveis. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se tem a entidade alvo dentro do meu context. O que eu faço aqui? É o context, ponto, input parameters, que foram os parâmetros de entrada que vieram, né? Eu vou dar um ponto contains, aí eu abro parênteses, coloco aqui o nome de target, se ele contém o destino dele. Feito isso daqui, além de verificar se tem esse target, eu quero verificar se esse target ele é do tipo entity. Se ele é do tipo entity e é um target, se contém um target, legal. Vou fazer aqui dentro aqui a execução das minhas verificações. Se ele não for, eu já coloco aqui para ele não fazer nada, retornar, simplesmente retorna aqui, ó. Ele vai retornar o plugin sem fazer nada. Então, aqui que eu faço agora? Eu vou criar uma variável do tipo entity, colocar o nome aqui, a entidade mesmo, e vou receber do context input parameters o meu target. Aí eu abro colchete e coloco aqui o target, ó. Ponto e vírgula. Só que também tem que converter para fazer um casting, né? O tipo entity. Tá aqui o casting. Com esse campo entidade na mão, agora eu posso gravar aqui o log mais uma vez. Vou colocar um trace aqui novamente aqui, ó. Trace. Eu coloco aqui o número 2. Verificando se o telefone está preenchido. Verifiquei isso aqui, se está preenchido. Agora sim, eu vou fazer um if. Eu coloco o nome da minha entidade. Ponto contains. Sempre isso aqui, ó. Qual que é o nome do campo que está lá no Dynamics? Como que eu faço para saber o nome lógico do campo? Que não é simplesmente telefone. Eu tenho que ir lá no Dynamics e ver isso. Estou com o Dynamics aberto aqui, eu vou olhar agora lá, ó. Eu estou aqui na minha entidade de conta, eu vou clicar em criar e aqui, ó, está o nome aqui do telefone principal aqui, ó. Ó, esse telefone aqui, ó. Esse é o campo telefone. Só que eu não posso usar esse nome de exibição lá. Eu já mostrei aqui num vídeo aqui no canal como utilizar essa extensão aqui, ó, do Level Up, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, Logical Name, ó. Olha o campo aqui, o nome dele. Ó. Esse campo que eu utilizo lá, o telefone 1, que é utilizado para desenvolver aqui o plugin aqui, ó. Voltei aqui para o Visual Studio, eu coloco o campo aqui dentro. Então, só que aqui é o seguinte, eu vou fazer uma lógica inversa aqui, né? Se não contém o campo, aí sim eu vou lançar uma exceção. Eu vou dar um throw new invalid plugin execute um exception. Isso aqui, essa classe vai exibir uma mensagem lá na tela. O campo telefone é obrigatório. Apenas isso. O que eu faço agora? Salvo, compilo ele, ó, dou um build. Então, agora que eu compilei, eu preciso fazer uma coisa muito importante. Eu preciso criar aqui, ó, em propriedades, ó, do projeto com o botão direito, eu clico aqui em Properties, eu venho aqui em Sign, assinatura. Eu preciso assinar esse assembly que eu estou criando. Então eu clico aqui, ó, Sign the Assembly. Né? O meu Visual Studio está em inglês aqui. Eu dou um New e aqui eu coloco o nome. Eu posso colocar aqui Assembly. Só que eu não coloco senha. Não coloco senha nenhuma. Tiro aqui a proteção de senha e dou OK. Ó. Salvo. Buildo novamente o projeto. Ó. E aqui nesse build, aqui embaixo, eu posso copiar esse caminho aqui. Ó. Esse caminho aqui, ó, eu vou utilizar lá no meu plugin registration. Ó. Publicar ele lá, registrar ele lá no evento pré-validation. Então, meu plugin registration está aberto aqui. Ó. Eu não tenho aqui nenhum plugin aqui. Eu vou vir aqui então, ó, com o meu plugin registration aberto. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como instalar ele também. Se você não criou conexão, você precisa criar. Como eu tenho um ambiente só, eu não preciso marcar aqui, ó, display, vários ambientes. No caso é um só que eu tenho, já estou conectado nele. Eu venho em register, new assembly, ó. E aqui, aquele caminho que eu copiei, eu vou colar aqui, ó. Clica aqui, o caminho, está na pasta debug, ó. Você vai achar aqui. Abrir, ó. Qual que é a DLL minha, né? O nome dela aqui vai estar aqui embaixo, ó. Aqui, ó, plugins treinamento.dll. Eu dou abrir, já vem marcado os dois, sempre tem que estar tudo marcado aqui. Apenas dou um register select plugin. Já está registrado, porém ele não tem nenhum step, ó. Ó, tem aqui o assembly, aqui tem o plugin, eu tenho que colocar um step nele.
Antes de mostrar isso, eu vou voltar aqui no meu Dynamics e vou mostrar para vocês aqui. E eu vou fazer aqui um teste aqui de criação de empresa, ó, teste 1, ó. E não vou colocar o telefone, ó. E vou tentar salvar, ó. Veja, deixou salvar, ó. Tá salvo aqui o teste 1, ó, o nome da conta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, registrar esse step desse plugin, ó, botão direito, Register New Step, ó. Abriu essa tela, eu vou configurar aqui o nome da mensagem que eu vou passar para ele. É muito importante. Essa mensagem aqui no caso é create, ó. Se fosse um update, esse step eu marcaria aqui, ó. Mas não é. Ela é um create, essa mensagem. E qual que é a entidade que eu vou estar enviando aqui nessa mensagem? Lembra aquela mensagem que eu expliquei para vocês lá? Aquela carta empacotada? Eu tenho que colocar aquela do tipo create para que o Entity Framework capture ela. Só que eu não sei o nome da entidade, digamos que eu não sei, eu volto no Dynamics, o que eu venho aqui? Ó, eu abro um registro, eu clico aqui em criar, por exemplo. Ó. O nome da entidade aparece aqui, ó, account. Ó. Aqui é um lugar que aparece o nome da entidade. Para quem não sabe o nome, é muito importante. Então eu volto aqui, clico e colo aqui, ó. Já localizou aqui, ó. Entidade secundária não preencho. Filtro, não preciso filtrar nenhum campo, ó. Só se fosse um método que eu vou ensinar para vocês depois, do Post Operation, alguma coisa que fosse importante filtrar somente um campo. Não, eu quero que filtrar todos aqui, eu quero ver que ele verifica todos. E aqui, eu não preciso mexer aqui nessa parte, no Event Handler, deixa assim padrão. O nome do step eu costumo deixar padrão também, eu não mexo, que é o nome do meu plugin. Não mexo também aqui no call user, eu deixo sempre aqui esse padrão, porque vai ficar o usuário que executou o plugin. Até no trace a gente pode colocar dele o ID desse usuário que está executando esse plugin para gravar como log. Alguma descrição, se eu quiser colocar. Aqui sim eu posso escolher ó, o tipo do evento, ó, pré-validation, pré-operation, post-operation. É nesse local aqui que nós conseguimos escolher o evento, no caso é no evento pré-validation, antes de salvar os dados. E aqui sim é síncrono, não vai ser assíncrono, ele é síncrono, porque vai ocorrer no mesmo momento, em tempo de execução. Só clicar em Register New Step. Ó. Ele avisa aqui que não tem nenhum filtro de coluna, que deveria filtrar somente aquela coluna. A fim de estudo aqui, eu não vou colocar filtro nenhum. O step está marcado aqui, já está valendo. Eu volto para o Dynamics, eu vou apertar um Ctrl Shift R aqui para atualizar a tela, poderia ser um F5. Vamos fazer um teste aqui, eu vou colocar teste 2 e não vou preencher o telefone, eu vou clicar em salvar. Ó. Ó, é obrigatório o telefone, ó. Ele não deixou salvar. Eu tenho que mostrar detalhes, eu posso baixar o log desse plugin aqui, ó, e abrir esse log, ó. Aqui contém um erro. Esse erro é muito importante aqui, ó, porque ele vai mostrar aqui, ó, a origem, ó, o from aqui, ó, do plugin. Aqui, ó, plugins, treinamento, plugin account pré-validation. É o nome do plugin. Ele mostra aqui, ó, as etapas que ele passou, ó. Tá vendo, ó? E aqui tem a mensagem, ó, as etapas. E aqui, ó, tem duas mensagens aqui. Então nós vimos esse erro aqui, é muito importante se o usuário quiser enviar para a gente, para o desenvolvedor esse erro. Então vamos colocar um telefone aqui agora, 11 234 5678. Vamos agora salvar. Ó, ele está falando aqui, ó, que existe uma conta aqui com esse telefone que eu criei aqui de teste. Eu vou falar para ele ignorar e salvar. Vai estar com esse telefone também. Agora, como que eu vejo aquele trace? Dentro do Dynamics aqui tem uma engrenagem. Eu venho aqui em configurações avançadas. Aqui em configurações avançadas eu venho aqui administração é a primeira coisa, né? Por certo, antes de rodar o plugin, teria que habilitar o trace. Aqui em personalização é o local, administração, personalização, no meu caso está para tudo, ó. Como eu estou em teste aqui de plugin, eu deixo todos. Normalmente as empresas costumam deixar só na exception para ser executado. Então significa que o meu Dynamics está gravando os logs do plugin. Feito isso, eu tenho aqui ó, log de rastreamento de plugin. Eu clico nele e eu vou ter aqui agora ó, 22 e 40, ó, a execução do plugin. Ó. Vamos entrar nesse aqui, ó, esse primeiro registro que é o mais recente. Ó, aqui ele mostra aqui ó, que foi criado pelo sistema, o nome do plugin, a mensagem que é o create, a entidade principal, ó, tem o ID e tal da etapa, o modo dele que foi síncrono, e aqui eu tenho aqui a execução aqui, ó, o bloco de mensagem que foi o trace, ó, o horário que ele começou a ser executado e quantos milissegundos que demorou. É isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Muito obrigado. Para o próximo vídeo vamos fazer um pré-operation. Até mais, pessoal.